Queremos ter agora um coração voltado ao Senhor, a tua palavra, prosseguir com esse ambiente, sendo simples, sendo cada um de nós nos apresentando ao Senhor para sermos doces ao que o Espírito do Senhor está fazendo. Queremos ser resposta a Ti, ó Deus. Então, vem manifestar nesse lugar a Tua glória. Conduz nossos corações em adoração, de maneira que a contemplação da Tua face nos leve a quebrantamento, a termos experiência com o Senhor, de maior rendição, de maior consagração, a fim de que o Senhor seja tudo para nós, a fim de que o Senhor seja o nosso suprimento pleno, nossa realização, nossa alma seja totalmente saciada naquilo que é do Espírito Santo. Te agradeço pelas experiências que o Senhor concedeu aos irmãos durante esta tarde, e ajuda-nos a não perdermos esse foco, em nome de Jesus, amém. Graças. Louvamos, Deus, o teu santo nome, por tudo, Deus, que tem acontecido nesse tempo, na vida da igreja do Senhor. Esta visitação do Senhor tão especial, a forma, Deus, com que o Senhor move os nossos corações, a forma, Deus, com que o Senhor está nos alcançando aqui nesse tempo, Senhor. Como isso é precioso, Deus. E nós, Deus, declaramos toda a nossa gratidão a Ti. Obrigado, Senhor, porque estás nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque estás nos preparando para o grande dia, para o encontro com o Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Amém. Vamos assentar, amados. Irmãos, sei que Deus está fazendo algumas coisas entre nós, desde a parte da manhã, né? Tudo que nós ouvimos do Senhor aqui. E nós gostaríamos de ouvir dos irmãos, né? Nós queríamos ter agora uma resposta daquilo que Deus está fazendo no seu coração, que fez na sua vida. Nesta manhã, nós queríamos ouvir testemunho dos irmãos. Eu queria abrir contando algo. Desde que eu ouvi o Carlos falando sobre a história de Neemias lá, né, da construção do muro, e essa questão da resolução não tem saído da minha mente, do meu coração. Uma expectativa de Senhor, falar, Senhor, se eu tenho que fazer, eu vou fazer, em nome de Jesus. Isso tem ficado no meu coração. Eu fui agora à tarde, eu falei, vou dormir um pouquinho, né? E deitei pensando nisso, falei, Senhor, eu preciso fazer uma lista, Senhor, de coisas que eu preciso fazer e tomar uma decisão. E esse negócio está muito forte no meu coração. Amém, queridos? Eu gostaria muito. Todos nós, ou pelo menos a maioria aqui, já ouviu falar da história de Abraão. Abraão estava em Ur dos Caldeus e Deus chegou para ele e disse, sai da tua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o texto diz que imediatamente Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, pelo menos era isso que eu via. Ele saiu e foi e andou 1000 e tantos quilômetros, ou quase isso, foi andando e andando e andando.
Mas um dia eu ouvi um irmão falando assim: Abraão obedeceu em partes do que Deus havia dito a ele, porque ele levou Ló com ele. E a direção de Deus era sair do meio da sua parentela. E Deus ficou em silêncio com Abraão até o dia que ele se separou de Ló. Depois você pode ir lá começa lá em Gênesis 12. E aí você vai ver que quando Deus fala, Abraão vai, leva Ló, e depois Deus ficou em silêncio, e acontece todas aquelas coisas, e aí assim, quando ele se separa, aí Deus entra de novo e diz assim, e começa a fazer promessas a Abraão, novamente. Sabe o que isso significa? Se Deus te deu uma direção, e ouvimos muito aqui hoje sobre perdão, se Deus está te dizendo, vai, perdoa, como Ele já disse na palavra, está escrito lá, você não precisa ouvir uma voz agora, é só obedecer o que está escrito. O que a Mari estava dizendo, a nossa vida trava, Deus é impedido de falar e te dar novas direções, porque você não obedeceu aquela que Ele te deu, como no exemplo de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Abraão nos dá lições preciosas quando você vai estudar a vida de Abraão. Mas Abraão saiu e levou o parente dele. E Deus ficou esperando assim, eu vou esperar Abraão obedecer tudo o que eu mandei, direitinho. E o dia que eles se separaram, Deus voltou a falar com Abraão. Isso aqui é só uma carona no que a Mari estava falando aqui, tá bom, Mari? A Mariana não podia deixar de falar, não, que foi justamente o que veio no meu coração, né, Mariana? A última que você lembrou. Eu penso que a obediência, ela precede toda a revelação, né? E quando foi compartilhado sobre sem a paz e a santificação, a qual ninguém verá a Deus, Deus trouxe no meu coração, né, quando a gente estava para cear, Deus trouxe uma situação de qual eu precisava de ter paz com o irmão. A santificação, ela vai ser pelo caminho dia a dia, né? Nós vamos, a cada dia, vamos buscar a santificação diante para a gente chegar até o Senhor. Eu acho que não há problema, né? O irmão era o Girino, né, Girino? Nildo, é uma situação que aconteceu eu acredito que deva ser uns 8 anos atrás aí, e hoje quando foi falado sobre ter paz com todos, Deus trouxe no meu coração, ali na sua frente, tem alguém ali que você precisa ter paz com ele. E assim, irmãos, precisa ser nossa vida, né? A obediência, na hora que o Espírito Santo colocar no seu coração, não deixe para amanhã, não deixe para depois, faz na hora. Assim o Senhor quer nos levar a termos uma comunhão uns com os outros. A edificação, precisamos ter uns com os outros, né? A vida que nós precisamos ter de tranquilidade, de olhar para o irmão e saber, eu não tenho nada contra o irmão, isso não vai ser problema para mim ver o Senhor. Então eu queria deixar isso para a igreja, para os irmãos, no que diz respeito a nós termos paz uns com os outros. Amém? Eu quero falar um pouquinho do que Deus falou comigo quando eu estava orando por esse retiro, no grupo caseiro, aqui também. Eu sou a pessoa seguinte, quando eu defino, ou alguém me pede, ou alguém determina algo para mim fazer, eu quero fazer aquilo com a máxima qualidade possível, com o maior desejo possível, mas eu tenho um problema, né? Aquela mansidão que eu preciso falar como Jesus. E muitas vezes eu não consigo, né? Porque se alguém não faz aquilo que deve ser feito correto, e eu falo uma vez, 2 vezes, na terceira eu já estou bravo.
Mas quando eu estava orando para esse retiro, eu falei assim, Senhor, eu quero ser manso nesse retiro. Eu quero ver os problemas e poder resolvê-lo sem brigar e sem alterar, né? E uma das coisas, né, que é a proposta desse retiro é a mudança interior que tem que acontecer dentro de nós para que Deus possa entrar, possa habitar e possa fazer a gente produzir muito mais. Eu tenho 30, o Carlos que sabe a idade, 30 e quantos anos, Carlos? Porque a data da minha conversão está na Bíblia, que está na casa do Carlos, né? E eu continuo aprendendo, isso é só para animar o coração de todo mundo, gente. Eu tenho 70 anos, e eu continuo aprendendo, e hoje o Senhor tem tratado isso na minha vida aqui hoje, porque no início, quando eu mais o Paulo chegamos aqui de manhã, na quinta-feira, para a gente trazer tudo, eu comecei já a orar, Senhor, me dá graça, porque nós perdemos o ritmo de retiro, nós vamos ter que começar tudo de novo, né? E eu não estou falando que só totalmente, mas eu aprendi coisas aqui hoje que eu consegui conter, eu consegui, né? Mas não foi eu, foi o Espírito Santo, porque alguém disse aqui, né? A gente tem que tomar decisão e tem que deixar também Ele fazer algo no nosso coração. E se a gente não faz isso, a gente não produz, a gente não cresce, e as coisas não acontecem, as coisas ficam emboladas, né? Eu estou falando só isso aqui não, gente, na minha casa também. Não tem sido fácil esses dias na minha casa, mas eu sentei, já que nós estamos fazendo uma proposta, todo dia 7 horas, o relógio toca, e nós levantamos, sentamos e vamos orar e pedir graça de Deus para que minha casa possa voltar a ser uma casa como era antes. Eu não estou reclamando do que está lá, não. É porque Deus colocou uma nova condição dentro da minha casa, né? Os pastores, já conversei com eles. Mas Deus está dando graça, né? E nós estamos caminhando. Mas aqui no retiro hoje, a coisa maior que o Senhor tem feito no meu coração é esse quebrantamento. Poder fazer sem alterar, sem brigar. Excedi algumas vezes, me perdoa, meu irmão. Nós vamos continuar. Mas o que eu quero dizer? Gente, para Deus agir, aquela palavra, aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E eu estou renunciando até hoje. Depois de 33 anos, eu continuo renunciando às minhas vontades, né? Então, gente, para animar, Deus vai continuar renunciando, cobrando e exigindo renúncia, né? Porque se não tiver sacrifício, se não tiver perda, a gente não vai agradar a Deus. Então, amados, que nós saiamos daqui desse retiro com esse coração quebrantado e pronto a perder a própria vida, né? Senão, isso aqui vai ser impossível. Nós vamos sair daqui uma igreja morna, uma igreja morta, porque não há renúncia, não há perda, não há sacrifício, né? Quando eu estou lendo Moisés agora, estou no Velho Testamento, gente, eu fico pensando assim, Moisés, 40 anos no deserto lutando com o povo, e aquele homem chorava diante de Deus, e quando Deus falou que aquele homem, que ele não ia entrar na terra prometida, porque desobedeceu um momento, e aquele homem continuou instruindo o povo, eu falei assim, gente, eu tenho que ser como esse homem, cara, né? Então, gente, tudo que o Senhor está falando aqui, eu creio que o Senhor falou no coração de muitos aqui, só que tem medo de comprometer diante do Senhor, porque vai haver perdas. Vai haver perdas. E se eu não estou disposto a perder, é complicado. Então, gente, nós vamos perder sim. Não tenha medo. Porque na hora que nós tivermos disposição de perder, essa igreja vai multiplicar. Essa igreja vai ser de pular de 300 para 1 milhão. Então, gente, é um desafio. É um desafio. Os pastores estão aqui buscando de Deus, buscando graça, os líderes, né? É porque nós precisamos mudar de tática, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos dar
a nossa cara tapa nas nossas próprias vontades. Amém, gente? Que o Senhor te dê graça. O sacrifício de Cristo é eficaz, né? Amém? Às vezes ficar com culpa, depois de arrependido e confessar o seu pecado, isso a gente tem que ver, precisamos assumir que é quase uma afronta, né? É dizer, não foi suficiente o preço, não é? Não foi suficiente. O meu pecado é maior do que esse sangue, imaginem. Olha, nós falamos aqui de manhã sobre as ferramentas do Espírito Santo, os dons espirituais, não falamos? Põe de novo o texto para nós aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Vai para frente, mais, aqui, próximo, vamos lá, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, e depois, fé, depois, dons de curar, depois, operação de milagres, depois, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. São 9, vamos dizer, ferramentas aqui mencionadas. Essas não são todas as manifestações do Espírito Santo, porque em Joel fala sobre visões e sonhos. São manifestações sobrenaturais também do Espírito Santo. Não é um dom, não está na categoria de dom, né? Qual o seu dom? Sonhos. Aí a pessoa tem que ver dormindo, né? Para Deus me usar. Então eu vou ali dormir, porque meu dom é sonhar. Tem alguns que gostam, né? Estão felizes nessa expectativa. Eu vou ali dormir para Deus me usar. Não é assim, não. Sonhos, Deus pode dar sonhos, sim, né? Agora é claro, irmãos, que se você está cansado, é justo que você vá dormir, né? Deus criou o sono, nos deu o sono como uma bênção para recompor a nossa força. Essa é a maneira da gente descansar, tá certo? Quando você dedica tempo para você realmente repor as forças, para depois estar acordado e fazer aquilo que você deve fazer. E entre as que você deve fazer está à disposição do Espírito Santo. Eu queria insistir nisso, por quê? Porque eu acho que nós somos um povo fraco na manifestação do Espírito Santo. Você concorda comigo ou eu estou errado? E não adianta sair falando daqui que nós somos uma igreja, que somos fracos no dom do Espírito Santo. Se descobrirmos que somos, vamos mudar isso em nome de Jesus, amém? Não é isso que vimos no livro de Joel, do livro de Neemias hoje? Joel é a promessa, né? O problema é que, às vezes, a gente sai reclamando, mas não somos meio de mudança. A pergunta é a seguinte, se a igreja somos aqui 300 e tantos reunidos aqui, se esses 300 que estão aqui fossem idênticos a você, na manifestação do poder do Espírito Santo, a igreja estava vivendo um avivamento? Pergunta dura essa, mas a gente tem que enfrentar, amém? E aí se pode dizer também assim, não, Deus manifesta os dons quando Ele quer, do jeito que Ele quer, porque o texto está dizendo isso também, né? Deus opera por um fim proveitoso. Mas a verdade é que nós estamos precisando sim da manifestação do Espírito Santo entre nós, eu acho que estamos. Nós precisamos de profecias para podermos incendiar os nossos irmãos, palavra de sabedoria para ajudá-los a resolver as suas vidas num conselho sobrenatural. Nós precisamos de palavra de conhecimento, inclusive, para que não fique coisa escondida no meio do povo de Deus. Precisamos sim, não só para isso, mas também para isso. Nós precisamos de dons de curar, porque tem gente enferma fisicamente entre nós, não precisamos? Então somos um povo carente da manifestação do poder de Deus.
Mas quem vai deixar-se usar e vai ter ousadia? Hoje nós lemos os textos que falam, ó, Paulo admoestando um homem importante na história da igreja, que foi Timóteo, que devia reavivar o dom de Deus. Eu quero admoestar a mesma coisa novamente, certo? Mas só que eu não vou esperar e falar para você sair daqui, nós vamos usar esse resto de tempo aqui para Deus usar a sua vida, em nome de Jesus, agora. E nós vamos orar agora. Você vai baixar a sua cabeça e vai orar agora. Baixa a sua cabeça, em nome de Jesus. E vai buscar a Deus agora. Você que é novinho, você não está aqui à toa, não. Não seja preguiçoso, renda-se ao mover do Espírito Santo para Deus usar você. Não admita ter menos do que Deus quer para a sua vida. Olha, nós precisamos amar a oração agora. Amar. Eu me lembro uma frase do Evangevaldo, praticamente o primeiro retiro que tivemos no ano de 2000, lá no Padre Camilo. Ele falou, oração com a igreja é assim. Quando você quer levar, é igual criança quando você leva ela para tomar banho. Ela esperneia para não ir. Mas depois que está tomando banho, não quer sair do banho mais. Amém? Vamos vencer isso aqui. Por quê? Porque às vezes você se esperneia, porque você começa a orar, tem 2, 3 minutos, orou, pronto, pagou. Daqui a pouco está batendo papo. Não, nós precisamos ultrapassar isso aí. Passar esse tempo. Vencer isso aí. Para amarmos a oração. Para a oração ser nosso prazer. Ser contato, comunhão com Deus, meio da manifestação do poder, por meio da manifestação da unção do Espírito Santo, e nós precisamos tanto dessa unção aqui, gente, precisamos demais. Então, em nome de Jesus, essa palavra não é para o outro do seu lado, é para você, que talvez nunca experimentou ser usado por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Deus quer que você se mova nesses dons. Nós vamos orar agora, e vamos clamar. Abaixa sua cabeça e começa a orar agora. Você e Deus. Senhor, usa a minha vida. Senhor, dá a tua unção. Me dá a manifestação do poder do teu Espírito agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora você vai fazer o seguinte, fala, Senhor, me dirige a alguém para orar com essa pessoa agora. Em nome de Jesus, põe no seu coração, que está aqui, tá? Não é que está lá fora, não, é que está aqui. Alguém que o Espírito Santo traz ao seu coração, para você orar com essa pessoa. Trouxe, pode sair do seu lugar e vai até essa pessoa agora. Começa aí. Quando você chegar perto dessa pessoa, espera um pouquinho, tá? Alguém que o Espírito Santo te dirige, que toque no seu coração, veio alguém na sua cabeça, sai do seu lugar. Agora você vai fazer o seguinte, meu irmão. Pergunta para essa pessoa: tem alguma necessidade da sua vida agora? Se você estiver perto agora de alguém que está enfermo, você vai orar e vai ministrar a cura em nome de Jesus. É a primeira coisa. Amém? Tem alguém que está enfermo aqui ainda? Levanta a mão assim onde estiver. Não sai do lugar não, só levanta a mão. Ali, ó, os dois já estão orando. Vocês vão orar juntos, vocês vão ministrar cura em nome de Jesus. Dons de curar, é que está ali. Vamos ser usados por Deus agora. Agora comece a orar. A partir, se tiver alguma necessidade, comece a orar e ministrar a graça de Deus. Eu vou dizer para você, deixe-se usar pelo Espírito Santo agora, meu irmão e minha irmã. Se vier alguma palavra inspirada, uma frase, fale essa palavra, fale essa frase, deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Os demais, que ainda não tem nenhuma orientação, chega perto de um grupo que estiver orando e comece a orar junto agora. Ninguém parado, em nome de Jesus. Vamos nos render à oração e à ministração. E você vai profetizar. Se vier alguma palavra inspirada, que você não planejou, fala, mesmo que seja uma palavra, fala essa palavra. Depois disso, Deus vai te dar experiência. Nós vamos ter agora, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Antes da gente terminar, queria só dizer algo mais.
Quem teve experiência agora, enquanto orava? Levanta a mão aí para eu ver. Quem teve? Nossa, só eu que tive? Quem teve alguma experiência com o Senhor agora? Não vai dar tempo para você contar, não, fica tranquilo. Levanta a mão aí, amém. Glória a Deus. Ó, nós precisamos ter ousadia para compartilhar o que Deus faz, certo? Às vezes vem na sua cabeça, foi tão pequeno que não vale a pena. Nada é pequeno quando Deus faz, concorda comigo? Tudo é importante. Às vezes aquela pequena coisa que aos seus olhos é pequena vai abençoar a vida de alguém grandemente. Ok? Só um momento, irmã Maria. Agora o nosso tempo, agora vocês vão querer contar, agora que o tempo acabou, né? Bonito. Olha, nos livros dos Salmos fala que para a gente contar os feitos do Senhor, não é? É importante contar, é importante compartilhar. Isso faz o quê? Glorifica o nome de Cristo, o nome de Deus, e nos apresenta como necessitados. Eu dependo de Deus, eu dependo da obra de Deus.